Meninas, antes de nós iniciarmos a parte do crochê, vamos dar uma preparadinha na nossa sandália, tá? Eu gosto de usar essa cola aqui, ó, Tech Bond. Aqui em Belém, eu compro ela a R$ 10, tá? Eu acho ela mais potente que a Super Bond, tá? Eu gosto muito dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um pouquinho aqui, ó. A gente não vai tirar, tá? Você só vai empurrar um pouquinho assim, ó. Aí, nesse espaçozinho que abre aqui, a gente vai colocar uma gotinha de cola, tá? Ó, nesse espaçozinho que abre, a gente coloca 2 gotinhas de cola e deixa ela secar um tempinho, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado. Tá? Porque se você tirar, na hora de colocar não consegue, tá? Ó, só dar uma puxadinha e colocar as 2 gotinhas de cola, tá? Aqui na frente a mesma coisa, tá? Abre aqui assim um pouquinho, ó. E aqui você coloca 2 gotinhas de cola. E deixa descansar, tá? É o tempo que a gente vai fazer todo o nosso crochê. Vamos deixar ela quietinha. Aí a gente vai precisar fazer um rostinho desse aqui. 2, né? Eu, como tenho o ponto justinho, eu usei a agulha 2,5. Se você tiver um ponto muito frouxo, você pode usar a agulha número 2, tá? O meu, essa parte de cima, quando eu terminei, eu fiquei com 17 centímetros certinho, tá? E aqui, eu fiquei com 14. Só pra você ter uma base aí, pra você medir, pra ver se o seu tá ficando, vai ficar do mesmo tamanho que o meu, tá? Esse tamanho de rostinho aqui eu já testei. E ele serve em um tamanho de 33, 34 a 37, 38. Ele serve. Ele fica bom, tá? Esse mesmo tamanho. Agora, se você for fazer uma numeração maior, 40, 42, eu recomendo que você aumente aqui. Não nos aumentos na largura. Aumente aqui no comprimento. Tudo isso a gente vai ver no decorrer da aula, tá? Porque aqui eu aumentei 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Depois dessas 5 camadas que eu aumentei, eu permaneci nessa largura por mais 3 camadas de pétalas dessas borboletinhas, tá? Tá vendo, ó? Aqui eu terminei os meus aumentos. E aí eu fiz mais 3, ó. 1, 2, 3, tá? E aqui em cima eu fiz 3 carreiras de ponto baixo, tá? Que vocês falam meio ponto alto, né? Porque a gente laça e passa tudo junto, a gente vai ver isso aqui. Eu faço essa tirazinha aqui pra eu bordar, que eu acho que fica um charme a mais. Mas se você não quiser fazer essa tirazinha pra bordar, você pode fazer mais uma camada dessa aqui, tá? Que essa carreira, ela corresponde a mais uma camada desse ponto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas. Vou laçar minha agulha e aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Contando com as correntinhas 6, tá?
6. Tá? Uma correntinha, mais, vou logo esconder essa pontinha aqui, tá, meninos? Mais 6 pontos altos. Seis pontos altos, ficou assim, tá? Ó, tá bom? Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. Vamos laçar a agulha no mesmo lugar. Vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. E aqui no meio, ó, nós vamos fazer 2 pontos altos. Tá? Uma correntinha de espaço. E aqui naquelas 3 correntinhas, ó, na terceira correntinha aqui, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui, ó, nós ficamos com 3 bloquinhos de 2 pontos altos, com uma correntinha de separação, tá bom? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar essas camadinhas de borboletinha. Nós vamos fazer uma aqui e uma aqui. Vamos pular esse bloquinho do meio, tá legal? Ó, nós vamos fazer nos bloquinhos das laterais, tá bom? Vamos lá. 3 correntinhas, que é a altura do ponto, e esse já é o meu primeiro ponto, tá? Vou laçar aqui nessa alcinha, ó. Eu vou passar por aqui os meus pontos, tá? Tá bom? E aqui eu vou colocar 5 pontos altos, com mais os 3 que eu já subi da altura. 6, né? Seis, ó. Uma correntinha. Aí agora eu vou passar aqui pra esse outro ladinho. Aí eu vou virar aqui o meu trabalho, tá? Pra ficar mais fácil, ó. Uma correntinha de espaço, vou laçar a minha agulha e vou introduzir a agulha aqui, ó, nessa outra alcinha aqui, tá? E aqui eu vou colocar mais 6 pontos altos, tá bom? Seis pontos altos. Sem fazer nenhuma correntinha de separação, eu vou laçar a minha agulha, vou virar o meu trabalho novamente e aqui nesse bloquinho do lado, ó, eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou colocar mais 6 pontos altos aqui, ó, vou pular esse do meio, vou fazer aqui, ó, nessa perninha aqui que tá pro lado de dentro. Tá vendo, ó? Mais 6 pontos altos. Seis pontos altos. Uma correntinha. E agora eu venho pra alcinha que tá do lado de fora. Essa aqui, ó, tá? Mais 6.
2, 3, 4, 5 e 6. Ó, fiz as duas pétalazinhas, ó. As duas borboletinhas, tá? Agora vamos fazer mais uma carreira de base, que é aqueles bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui, ó, na pontinha eu vou fazer 3 correntinhas, vou laçar minha agulha naquele ponto alto que fica por último aqui, bem na cabecinha do ponto, ó, a gente introduz a agulha e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, bem no meinho aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer 2 pontos altos, tá? Uma correntinha de separação. Vou laçar minha agulha aqui, gente. A gente não vai pegar aqui, a gente vai pegar... A gente vai introduzir nossa agulha, tá vendo o bloquinho que a gente pulou aqui de baixo? A gente vai introduzir nossa agulha aqui no meio, ó. No meio dele, tá? E aí a gente vai prender essa parte que tá solta aqui, tá bom? Vamos lá. Laça a agulha, ó. Introduz lá no meio dos 2 pontos, olha aqui atrás, ó. Tá? Laça e faz o primeiro ponto alto. Novamente, vai lá no meio dos 2 pontinhos da carreira anterior. E ó, ele ficou presinho. Uma correntinha de separação. Aqui, na próxima borboletinha, bem no meio, a gente faz mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E lá naqueles 3 pontos altos que a gente levantou lá no início, na terceira, nas 3 correntinhas, aliás, perdão, lá na terceira correntinha a gente vai fazer 2 pontos altos também. Bora olhar aqui o negócio. Olha só que esse bloquinho aqui do meio, ele prendeu aqui as pétalas, ó. Pra elas ficarem bem arrumadinhas. Olha aqui no outro que já tá pronto. Como elas ficam bem alinhadinhas, ó. Esse alinhamento se dá por conta desse detalhe aí, tá? Em vez da gente pegar na alcinha que fica solta, não. A gente passa, ó. E pega aqui no meio, ó. Olha como os 2 pontos altos, eles estão fixados aqui no meio. E aí ele prende essas pétalas e elas ficam arrumadinhas. Tá vendo, ó, como tá bem alinhadinha, bem arrumadinha? Se dá por conta desse detalhezinho aí, tá? Aqui, ó, 3 correntinhas, laça a agulha e aqui nesse ponto alto nós vamos fazer mais 5 pontos altos, contando com as correntinhas 6. Vamos fazer mais uma borboletinha. Uma correntinha. E mais 6 pontos altos lá do outro lado. Em um dia você faz uma sandalinha dessa, meninas, é muito rapidinho. Eu vou demorar um pouquinho mais porque eu tô gravando e quando a gente grava a gente acaba fazendo um pouquinho mais devagar. Seis. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou laçar minha agulha, vou pular esse bloquinho e vou fazer no próximo. Mais uma borboletinha. Seis pontos altos. Uma correntinha, vira o trabalho
para fazer o outro lado. Seis pontos altos. Laça a agulha novamente, pula o próximo bloquinho, faz no da ponta, no próximo lá. Um ponto alto, dois, seis pontos altos, uma correntinha de espaço. Aí a gente vai lá pro outro ladinho e faz mais 6 pontos altos. Tá? Aí agora, ó, a gente tem 2 entremeios de borboletinha para prender, igual a gente fez aqui embaixo. Ó, como quando não tá preso, ela fica suspensa, ó. Tá vendo, ó? Tem um vão aqui, ó. Quando a gente passa e prende aqui embaixo, ela se arruma. Tá vendo, ó? A gente vai pegar bem aqui embaixo, ó. Aí ela vai se acomodar. Vamos lá, subir 3 correntinhas. Laça no mesmo lugar, faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos aqui no meio da borboletinha. Aqui no meinho. Aí a gente vai lá, ó. Lá no ponto de baixo, lá, ó. Vai introduzir no meio dos 2 pontos altos e vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Vamos lá de novo, vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Olha como ele já se acomodou. Ó, tá vendo como já ficou mais arrumadinho. Quando a gente prender o outro lado lá, ele vai ficar mais arrumadinho ainda. Mais 2 pontos altos no meio da outra borboletinha. Uma correntinha de separação. E agora a gente vai lá pro outro intervalo, ó. Entre as borboletinhas. Agora, quando a gente prender esse, aí ela já tá mais alinhadinha, ó. Agora ela já se ajeitou bem, ó. Tá vendo? Aqui no meio da próxima borboletinha, mais 2 pontos altos. Aí aqui naquelas 3 correntinhas, a gente vai lá em cima na terceira correntinha e faz 2 pontos altos. Aí aqui, ó, a gente vai fazer as borboletinhas. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui na ponta. Sempre vai pular um bloquinho, tá? De uma borboletinha para outra. Na hora que tá fazendo os aumentos, tá? 3 correntinhas, laço a agulha e inicio aqui mais uma borboletinha. Uma correntinha, viro aqui o trabalho, opa, mais 6 pontos altos.
6. Sem dar nenhuma correntinha de espaço, eu laço a agulha, pulo o próximo bloquinho e vou para o outro. E inicio mais uma borboletinha. Seis, uma correntinha, viro pro outro lado, mais 6 pontos baixos, mais 6 pontos altos, perdão. Laço a minha agulha, pulo o próximo espaço, vou para o outro e faço mais uma borboletinha. Uma correntinha, viro para o outro lado e faço mais 6 pontos altos. Laço a agulha novamente, já vou aqui pro último, ó, da pontinha aqui. Ai, meu novelo ficou preso. Pronto. Mais 6 pontos altos aqui nessa pontinha. Seis, uma correntinha, vira e mais 6. Ó, já tem 6. Ó, a gente já tem aqui 4 borboletinhas. A gente vai passar agora para nossa última carreira de aumentos, tá? 3 correntinhas, laça, faz um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, no meio da borboletinha, mais um bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha. No intervalo de uma corrente, de uma borboletinha a outra, a gente também faz mais 2 pontos altos, pegando lá nos 2 pontos da carreira anterior, para prender. Mais 2 pontos altos. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Tem que seguir essa ordem, tá, meninas? Ai, minha linha deu um nó. Deixa eu dar um pause aqui pra eu desmanchar aqui. Tá, pronto. Tem que seguir essa ordem, tá, meninas? Ó. Sempre assim. Aqui na pontinha, opa, aqui na pontinha, no meinho da borboleta, entre uma borboleta e outra tem um bloquinho bem aqui
e novamente aqui dentro da borboleta. Tem que seguir essa ordem que quando a gente vir com as borboletinhas tem que dar certinho. Tá legal? Se não fizer assim, faltar um bloquinho, quando você for finalizar não vai dar certo. Ó, 3 correntinhas. Inicio aqui mais uma borboletinha. Seis pontos altos, uma correntinha, vira pro outro lado, mais 6 pontos altos. Laço a minha agulha, pulo esse bloquinho, venho pro próximo. Uma correntinha, viro o outro lado. Vamos aqui para a próxima borboletinha. Vou soltar minha linha. Uma correntinha de espaço, viro meu trabalho. Nessa carreira aqui, nessa camada, vão ficar 5 borboletinhas. E aí a gente vai parar de aumentar, tá bom? Vamos manter a largura, porém vamos aumentar na altura. Uma correntinha. Esse ponto alto aqui ficou repuxado, deixa eu desmanchar. Uma correntinha. Laço novamente e vou para a minha última borboletinha dessa camada aqui.
uma correntinha de espaço, viro o trabalho. Tá, vamos ver agora. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Tá bom. Aqui a gente tem 5 camadas, 5 carreiras, ó. 5 carreiras não. 5 borboletinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então aqui eu vou parar de aumentar. Mas eu preciso que isso aqui fique maior. Então eu vou fazer mais 3 carreiras, mais 3 camadas com 5 borboletinhas. Então a carreira de base aqui ela vai mudar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Aqui do ladinho eu vou fazer 4 correntinhas. 3 equivalem ao meu primeiro ponto alto e uma de espaço. Laço a minha agulha e vou fazer 2 pontos altos aqui no meio da borboletinha. Ou seja, aqueles 2 pontos altos que eu tinha nas laterais eu já não vou ter mais. Do resto segue o mesmo. Só vai mudar que aqui nessa lateralzinha eu teria 2 pontos altos. Agora eu não tenho mais, eu só tenho um, tá? É isso só que vai mudar na carreira de base. Uma correntinha e 2 pontos altos. A mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Como eu falei, só vai mudar aqueles pontinhos do início e do final. E aí vai mudar a posição das borboletinhas, tá? Vai mudar essa posição das borboletinhas. Aí aqui, ó, na pontinha seriam 2, já não é mais, só é 1, tá? Isso vai se repetir pelas próximas carreiras, tá? Ó, agora, as minhas borboletinhas, elas vão ser na direção da borboletinha anterior, tá? Na carreira anterior. Que eu fazia nas pontinhas, elas ficavam intercaladas, ó. Agora não vai ficar mais. Deixa eu mostrar aqui na outra, ó. Quando eu cheguei no tanto que eu queria de aumento, agora elas vão ficar alinhadas uma em cima da outra, tá? Não vai mais ter essa sobreposição aqui que acontece, essa sobreposição quando nós estamos fazendo os aumentos, tá? Então agora eu vou laçar a minha agulha e vou fazer a minha borboletinha aqui nesse bloquinho. No bloquinho que fica bem no meio da borboletinha. E o resto não tem mistério, é a mesma coisa. 6 pontos altos, uma correntinha, mais 6 pontos altos do outro lado. Uma correntinha, vira aqui pro outro lado, mais 6 pontos altos.
Laço a agulha novamente. Aí eu vou pular o bloquinho que fica entre as borboletinhas e vou fazer lá no próximo, que é justamente o bloquinho que a gente faz dentro da borboletinha, naquele espaçozinho. Eu já fiz até uma marcha. Uma correntinha, vira o outro lado. Vocês percebem como o meu ponto é justinho? Tem hora que eu puxo a linha com a agulha e repuxa, e eu tô com a agulha 2,5. Imagine se eu tivesse com a número 2. Mas também, né, a Charme, ela não é bem enroladinha, né? Então isso também acaba que atrapalha um pouco a gente. Me atrapalha, né? Eu não sei vocês, me digam aí. Às vezes o fato da linha não ter torção, assim, muita torção, como a Anne, que a gente já tá acostumada, Cleia Mil, atrapalha um pouco. A Prisma, então, que não tem torção nenhuma, é complicado. Fica muito bonito, mas é um fio que dá um certo trabalho. Dá um trabalho extra, né? Além da confecção, tem o manuseio do fio. Laço novamente. Mais um aqui. Uma correntinha. Aí, a gente vai prender essa pontinha da borboletinha aqui, ó. Na terceira correntinha, de baixo pra cima, você conta 1, 2, 3 e prende na terceira correntinha. Prende aqui com ponto baixíssimo. Tá? E aí, novamente, 1, 2, 3, 4. Laça no meio da borboletinha, faz 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E agora, gente, a gente vai fazer tudo que a gente fez na carreira anterior.
a gente vai repetir por mais 2 vezes, tá? Que é pra ficar com 4. Então, como a gente já viu essa aqui, eu vou dar uma acelerada, tá? Ó, é só repetir o mesmo processo aqui, ó. Tá vendo? E repetir tudinho de novo, que vai ficar uma alinhada a outra. Aonde vocês têm que fazer a borboletinha é nesse bloquinho aqui do meio, tá? Pula esse, faz no bloquinho do meio. Prende aqui no final e inicia dessa ponta também lá do outro lado. É só voltar um pouquinho o vídeo que você vai ver isso aqui na carreira anterior, tá bom? Eu vou dar uma adiantada, senão nosso vídeo fica muito longo. Olha só, meninas, já fiz as minhas carreirinhas, tá? Como eu vou fazer aquele espaço para bordar, eu fiquei só com 4 carreiras emparelhadas, tá? Que foi a quinta de aumento e mais 3, tá? Então, eu fiz mais 3 camadas permanecendo na largura. Mas se você não for fazer essa tirazinha pra bordar ali uma pedrazinha, você tem que fazer mais uma, tá? E aí faz uma carreirazinha de ponto baixo pra dar a finalização e prender aqui a última carreirinha que a gente precisa prender. Senão ela vai subir e vai ficar toda desajeitada assim, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Cheguei aqui no finalzinho. Ó, vou fazer 2 correntinhas pra subir, vou laçar a agulha. E aqui nesse ponto alto aqui, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou introduzir os pontos baixos aqui, aqui. Vou pegar aqui no meio também, tá? É assim que a gente vai seguir. Ó, passei. Ó, aqui nesse ponto alto, aí você laça pegando aí vou passar por tudo, ó. Pegando a alcinha lá de trás, ó. Tá vendo? Ó. Fica aberto, fica essa abertura. Então, eu vou pegar essa da frente e vou pegar de trás. A mesma coisa aqui onde fica o ponto alto. Eu vou pegar essa alcinha aqui também, tá? Que é pra gente ir fixando a peça, prendendo e dando acabamento. Então, eu vou fazer assim, eu vou laçar. Aqui nesse ponto alto, eu vou colocar 2, né? Laço novamente, passo pelos 3, ó. Laço, 3 que eu falo, quando a gente laça, aí fica 3 voltinhas na agulha, ó. Aí eu passo pelos 3, ó, tá? Laço novamente. Laço novamente, passo pelos 3. Aí aqui, ó, no espacinho, eu vou fazer só um, só pra prender, tá? E assim eu vou seguindo, ó. Tá? Até lá no finalzinho. Aqui no meinho, entre uma borboletinha e outra, só um basta.
Pronto, ó. Se você estiver fazendo um pouco mais alto, uma camada mais alta que a minha, aí você precisa fazer essa carreira de ponto baixo pra finalizar, tá? Pra dar um acabamentozinho aqui. Aí, se você quiser fazer mais uma carreirinha de ponto picô, fica ao seu critério, tá? Mas, como eu vou fazer aquela tirazinha de bordado, eu vou fazer mais 2 carreiras. Eu vou vir e vou voltar. Da mesma forma, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou laçar minha agulha aí. Tem um pontinho aqui, mas eu venho no próximo. Que as duas correntinhas já contam como o primeiro. E assim eu vou até lá no final, ó. Eu vou e volto, tá? É só isso que a gente vai fazer, não tem mistério. Eu gosto de laçar assim, que é pra gente ganhar altura, né? Se eu não me engano, vocês chamam de meio ponto alto, né? Tá, meninas? Eu vou e volto, tá? Vão ficar 3 carreiras. Vou fazer o meu aqui e já volto.